Ivandro, deixa eu te perguntar, o material da aula de hoje não tá lá ainda, né? Ou já está? Ah, verdade, Marco. Vou disponibilizar ainda hoje, mas ainda Tá não está. perfeito. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de análise da qualidade de redes geodésicas. Então, hoje a gente vai ver a questão da identificação de erros grosseiros e sistemáticos. Então, erro grosseiro, a gente já viu, né, em ajustamento 1, a gente já vê em ajustamento 1, né, o conteúdo da aula 9, mas, obviamente, né, aqui a gente vai fazer uma revisão, mostrar outras aplicações, né, que não ali os exemplos em ajustamento 1, e depois ir um pouco além aí, que é também tratando a questão dos erros sistemáticos, né. Na verdade, vocês vão ver que no fundo é o mesmo teste, né, é uma mesma família de testes, né, que a gente pode aplicar tanto para erros grosseiros quanto para erros sistemáticos, tá. Então, primeiramente, a gente vai ver os grosseiros, aí após o intervalo a gente vê a questão dos erros sistemáticos. Qualquer dúvida vocês podem me interromper, né, ou deixar ali anotado no chat que eu respondo depois, né. Enquanto eu estou apresentando aqui, eu não tenho acesso ao chat, só ao áudio de vocês mesmo. Bom, então, essa identificação de erros, né, do ajustamento, a gente pode chamar também de controle de qualidade, né, do mesmo. O que o controle de qualidade vai fazer? Né? A gente vai comparar, né, tentar confrontar, tentar inferir, né, o modelo vezes a realidade, né? Então, o nosso ajustamento, né, via de regra, ele é uma tentativa de descrever a realidade, né, a nossa realidade, na qual nos situamos, por meio de um modelo, tá? Por exemplo, né, vamos supor aqui que nesse caso a realidade, né, que nós estamos tratando é a superfície topográfica de um local, né, com aí toda a sua questão do relevo, né? O que vai ser o nosso modelo nessa situação? Vai ser as cotas ou altitudes, né, de alguns pontos ao longo dessa superfície, tá? Então é uma descrição do relevo aí, a gente vai tentar descrever esse relevo por meio desse nosso modelo, né, que são aí as cotas ou altitudes de alguns pontos aí selecionados nessa superfície. O que vai fazer essa conexão, esse link, né, entre a realidade e o modelo? São os dados, né, a coleta dos nossos dados. Nesse caso, por exemplo, os desníveis, né, as diferenças de nível que nós iríamos medir aqui entre os pontos por meio de algum método de nivelamento altimétrico, né, geométrico, trigonométrico, enfim. Então, os dados, as observações, é que vão fazer esse link, né, da realidade com o modelo. Qual que é o problema aqui, né? Como é que a gente sabe, né, que o nosso modelo de fato está adequado à realidade desse nosso problema específico, né? Então, como é que a gente sabe que o nosso modelo é válido, né? Bom, aí no ajustamento, o que a gente vai assumir? Ó? Cada observação possui um erro, né? Um erro de medição aqui, seja para mais, seja para menos, né? Então, a gente pode investigar a diferença do modelo com a realidade por meio dos resíduos, né? Dos resíduos do ajustamento. O que é o resíduo mesmo, né? É o modelado, ou estimado, ou ajustado, né? Menos o medido, o observado, né? O dado coletado, né? Nesse caso, então, né, o desnível, o resíduo de cada desnível aqui vai ser o desnível modelado, né, o desnível via modelo, ou seja, aquele desnível ajustado, menos o desnível original, né, o desnível bruto, a medição de campo, né, o desnível que de fato foi lá medido. Né. Então, cada dado aqui, né, cada medição vai ter um resíduo, né, que é a diferença entre o seu valor ajustado ou modelado e o seu valor ali medido ou observado.
Então, todos os nossos testes, tá, pessoal? Todos os nossos testes estatísticos vão fazer uso dos resíduos, tá? Esse vai ser o nosso ponto de partida aí, para essa aula e para as próximas. Claro que teriam outras soluções, né? Só que elas envolveriam maior custo. Exemplo, novos dados. Então, a gente poderia fazer novas medições aqui, poderia colocar novos pontos, né? Pontos de checagem aqui, né? Para verificar se de fato ali o nosso modelo está de acordo com a realidade, etc., né? Mas no caso do ajustamento, né, de redes geodésicas em geral, né, a gente só vai fazer isso, né, coletar novos dados, né, quando é estritamente necessário, né, porque tem um custo associado aí, né. Então, primeiro a gente vai verificar se isso é de fato necessário por meio do nosso controle de qualidade, né, antes de ir lá, voltar a campo e refazer as medições. Bom, só que isso tem uma limitação, tá? Né? Então, todos esses testes que nós vamos ver de controle de qualidade vão ter uma limitação, né? Que limitação é essa? Que os resíduos do nosso modelo, né, eles não vão ser rigorosamente iguais, né, aos erros verdadeiros, né, ou seja, da realidade ali, né, porque a gente nunca vai conhecer o erro verdadeiro, né, de uma medição. Se a gente conhecesse o erro verdadeiro dela, bastaria a gente subtrair, né, para ter ali o valor verdadeiro, né, daquela grandeza. E isso não existe na prática, né. Então, toda medição tem um erro associado, e o valor desse erro, né, a gente sabe que a presença dele é certa. Agora, o quanto que é o valor dele, isso a gente nunca sabe, né, isso é desconhecido, né, é um erro aleatório aí, né, probabilístico. Então, a gente sempre vai ter uma limitação nesse controle de qualidade por meio dos resíduos, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com hipóteses, né, hipóteses e probabilidades, né, a gente vai assumir situações ideais aí. Caso a gente repetisse N vezes, né, ali a mesma medição, né, a gente poderia ter ali um histograma, né, de resultados, né, então, na maioria dos casos, os valores iam cair aqui, né, dentro de um valor mais esperado, né, um valor provável aqui, né, com uma certa distribuição aqui para mais ou para menos, né, que é a famosa da distribuição normal, né. Quanto mais medições nós tivermos, né, como nessa animação, quanto mais medições nós fizermos, mais confiança nós íamos ter nessa nossa curva de probabilidade, né, associada aqui, né. Então, a gente vai ter que recorrer aí a hipóteses e probabilidades, tá? Ou seja, né, o nosso controle de qualidade do modelo aqui, do ajustamento, vai ser por meio de testes estatísticos, tá? Todos eles, né? Obviamente tem outras soluções, né? Mas, enfim, por uma questão de tempo, a gente vai ver aí os procedimentos mais adotados, né? Os procedimentos mais usuais aí, que é por meio de testes estatísticos. Bom, então como é que a gente faz a identificação de erros no ajustamento? Por meio desses testes estatísticos, né, os chamados testes de hipóteses, tá? Que a gente vai ver primeiro um caso geral, né, uma ideia geral, aí depois a gente vai entrar na questão dos erros grosseiros propriamente dita, tá? Então a gente vai ter o seguinte, pessoal, a gente sempre vai ter uma hipótese nula, tá, chamada de H0, é a hipótese de teste, né? E nessa nossa hipótese nula, a gente assume que o modelo do ajustamento está adequado à realidade, né, às nossas medições. Só um instante, deixa eu... Então, a gente sempre vai ter uma hipótese nula, H0, que diz o seguinte: o modelo de ajustamento está adequado à realidade, às medições, né? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, pessoal: se a gente tiver aqui uma estatística de teste, né, e no eixo vertical que a gente tiver a sua frequência, ou seja, né, qual que é o número de vezes que o valor dessa estatística de teste vai ocorrer, se a gente repetir N vezes o mesmo experimento, né, a gente vai ter aqui a nossa curva da hipótese nula, a curva de H0, tá? Né? Deixa eu só ativar o ponteiro laser aqui. E, obviamente, né, a gente, na hipótese nula, como a gente espera que o nosso modelo esteja adequado à nossa realidade, então a gente vai geralmente esperar, né, que essa curva da hipótese nula, né, ela esteja aqui mais próxima do zero, né? Então,
como ela vai vir dos resíduos, né? A gente espera resíduos baixos, enfim, então a gente vai esperar esse padrão aqui para a nossa hipótese nula. Aqui é na distribuição Q quadrado, tá? A gente vai ver, tem distribuição normal, tem distribuição F, enfim, tem outras distribuições, né? Mas aqui na Q quadrado, a gente não teria valores negativos, né, para a nossa estatística de teste, porque todos os termos ali seriam elevados ao quadrado, né? Então a gente partiria do zero, né, e iria ali até infinito, né? Um caso extremo aí, né? Um erro muito grande. Tá? Então a gente esperaria aí que os valores estivessem aqui centrados aqui, né? Próximos da D0, né? Porque o ajustamento está correto, ou seja, os resíduos são baixos, né? Então essa estatística, né? Ela vai depender do meu teste, tá? Mas como eu já tinha comentado, né, ela vai ser sempre função dos resíduos ajustados, né? Então aqui, pessoal, via de regra, quanto maior o valor da estatística calculada, né, maior é o valor dos resíduos, né? E quanto menor for o valor da nossa estatística de teste calculada, menor é o valor dos resíduos. Sendo que o que a gente deseja na prática é isso, né? É resíduos baixos, né? Então a gente busca que o nosso modelo esteja adequado à realidade, né? Então, se a gente tem ali um desnível ajustado, um desnível medido, a gente quer que a diferença entre esses dois, o resíduo, né, seja o menor possível, né? Se a gente tem um desnível medido de 5 metros e tem um desnível ajustado de 5,5 metros, né, meio metro de diferença, meio metro de resíduo, opa, né, vai acender um alarme ali, né, tem coisa errada, né? Então a gente quer os resíduos mais baixos possíveis, né? Essa é a nossa hipótese nula. Bom, aí nós também vamos ter a nossa hipótese alternativa, tá? HA, que vai contradizer a hipótese nula, tá? Ou seja, o nosso modelo é inadequado àquela realidade, ele está mal formulado, né? Por quê? Porque nossas estatísticas de teste ali estão apresentando um valor maior do que o esperado, né? Tá vendo aqui um deslocamento, né? Elas não estão mais ali, né, com o seu pico próximo de zero, né? Agora elas estão com um pico deslocado aqui para um outro valor maior, né? Então, significativamente maior aqui em relação à hipótese nula. Então, essa é a nossa hipótese alternativa, tá? Então, o nosso modelo está inadequado à realidade, ele está mal formulado, né? Então, aí os resíduos estão maiores do que o esperado, tá? Bom, qual que é o problema, né? O problema é o seguinte, se o modelo tem várias fontes de erros, eu vou ter diversas hipóteses alternativas possíveis, né? É isso que a gente vai ver na aula de hoje e nas próximas aulas aí, né? Então, por exemplo, né, os erros podem estar nas observações, né? Erros grosseiros. Se eu tiver erro grosseiro em uma ou mais observação, ó, eu vou esperar que a minha estatística de teste, que é em função dos resíduos, né, apresente um valor maior, né? Então, erros grosseiros vão causar resíduos maiores, que vão causar aí, né, um valor maior para a minha estatística de teste, tá? Mas pode não ser erro grosseiro, pode ser erro sistemático, né, que não foi devidamente tratado ali, né, foi negligenciado, né. Então, os meus erros podem, na verdade, estar nas equações, né, no chamado modelo funcional ali, né. Por exemplo, se eu não considerar ali o KR na redução da distância, né, está trabalhando com coordenadas UTM e está trabalhando na partida e na chegada da poligonal, né, mas está trabalhando com distâncias medidas ali no plano topográfico local da estação, sem reduzir aquelas distâncias, né, para o plano de projeção TM, não é necessariamente erro grosseiro, né? As medições podem estar dentro da sua precisão esperada ali, tudo certo com elas, né? Mas cada distância medida ali vai ter um erro, né? Um erro sistemático que foi negligenciado, que é a redução para o plano TM, porque eu estou trabalhando no plano TM. Então, quando eu fizer várias medições de distâncias, né, até fechar a poligonal, esses erros, ao contrário dos erros aleatórios, não vão se compensar, né? Vai ser um efeito sistemático, cumulativo ali, né? E vai acabar estourando, né? Então, é um erro sistemático, né? Erros sistemáticos também vão causar aqui um resíduo maior, né? Nesse exemplo, um erro de fechamento linear aí, né? Muito maior do que o esperado na poligonal, porque eles não foram devidamente tratados, né? Eu simplesmente ignorei que as distâncias medidas com a estação total no plano topográfico da estação não são distâncias no plano de projeção UTM, tá? Mas os erros também podem estar, eventualmente, no modelo estocástico, né? O que é o modelo estocástico, né? Ali as variâncias e covariâncias que a gente assume para as nossas observações, né?
Então, elas podem ter covariâncias, eu estou ignorando, né? Então, aquela questão que a gente viu lá passada, né? Eu estou negligenciando as covariâncias, isso pode afetar o meu teste, mas também o meu modelo pode estar superestimado, né? Eu digo ali que as medições têm uma precisão no milímetro, então eu vou esperar resíduos no milímetro. Mas eu posso obter resíduos no centímetro, tá? Só que esses resíduos no centímetro não é devido a erro sistemático nem erro grosseiro, tá? É porque a própria qualidade, a própria precisão daquelas medições, ela é centimétrica, ela não é milimétrica. Então, meu modelo estocástico que está superestimado. Eu estou dizendo que as observações têm precisão no milímetro, estou esperando resíduos no milímetro, mas isso não é verdade, né? Elas têm uma qualidade centimétrica. E, portanto, os resíduos que eu estou obtendo ao nível do centímetro estão ok, né, com a qualidade das observações. O problema está no meu modelo estocástico, né? Aquela minha matriz de covariância que eu defini para as observações é inadequada, ela é superestimada, tá? Isso também pode ocorrer. Os erros podem estar nas injunções, né? Então pode estar tudo certo com o modelo estocástico, tudo certo com o modelo funcional, sem erro sistemático, tudo certo com as observações, somente erros aleatórios ali, sem erros grosseiros. O problema é que o meu ponto de controle está fisicamente deslocado, né? Eu fui medir uma RN, eu fui partir de uma RN conhecida, né? E aquele marco, né? Aquele marco geodésico, aquela RN, sofreu um deslocamento ali, né? Então, aquela altitude que ela possui não corresponde mais, né? À sua altitude real. E houve um deslocamento físico do meu marco geodésico, da minha RN, que vai entrar como uma injunção no ajustamento, né? Então, isso também pode ocorrer, né? Então, num caso geral, eu vou ter que definir, né? Eu vou ter que definir se o meu modelo de erro está nas equações, está nas observações, está no modelo estocástico, está nas injunções, enfim. Estando nas equações, qual é o erro sistemático, por exemplo, né? Então, no caso geral, aí a gente vai ter que definir qual que é o nosso modelo de erro, a gente vai ter que descartar outras fontes de erro, né? E considerar que é aquela que a gente está investigando, tá? Por meio da nossa hipótese alternativa. Tá? Então, a hipótese nula, via de regra, tá, pessoal, ela vai ser sempre a mesma para nós, que é o modelo está adequado à realidade, né? Tá tudo ok com o ajustamento. Né? Então, a hipótese nula, ela, vamos assim dizer, ela é, de certa forma, ela é fixa, né? O que vai mudar é a nossa hipótese alternativa, né? Qual que é o teste que nós vamos fazer, né? Qual é o tipo de erro que a gente está buscando detectar, tá? Bom, e aí na prática, como é que funciona o teste? Pessoal, a gente vai definir o chamado nível de significância, tá? Ou taxa de falsos positivos, ou ainda probabilidade de falso alarme, tá? Tudo sinônimo, né? Nível de significância, taxa de falsos positivos, probabilidade de falso alarme, alarme falso, né? Designado por alfa. Quem que é o alfa, né? O que é esse nível de significância? Então aqui, ó, pessoal, na hipótese nula, né? A gente tem uma curva de probabilidade, né? Se a gente pegar aqui e fazer a integral dessa curva, né, o somatório aqui, né, o valor dessa área vai dar 1, tá? Isso significa 100%, né? Ou seja, né, em algum lugar a nossa estatística de teste calculada vai cair, né? Então, a probabilidade aqui é 100%, né, se a gente for considerar todo o intervalo, tá? Só que existem valores mais prováveis e valores mais improváveis, né, para a nossa estatística de teste. Na hipótese nula a gente já sabe, né, ela está centrada mais ou menos aqui, né, então a gente espera valores por aqui, né. Quanto mais à direita a nossa estatística de teste cair, mais improvável é que a nossa hipótese nula seja verdadeira. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, dentro dessa área que é 100%, a gente vai cortar, né, a gente tem que definir um critério de teste aqui, né, então a gente tem que definir um nível de significância. Então, se eu trabalhar com nível de significância de 5%, tá? Seria essa área aqui em amarelo, o que eu estou dizendo, né? Que em 100 casos em que a hipótese nula está correta, eu vou rejeitar 5 deles, né? E vou aceitar os outros 95 que iriam cair aqui, né? A minha estatística de teste calculada ia cair aqui, nessa área em branco, para 95% dos casos, e ia cair aqui na nossa área em amarelo em 5% dos casos. Se cair aqui, né, eu já vou rejeitar ali a nossa hipótese nula. Tá? Então, a gente precisa definir esse nível de significância, ou essa taxa de falsos positivos. Por isso, o termo falso positivo, né, ou também o termo falso alarme, né? Porque, a princípio, está tudo ok, tá? Dentro desse conceito de probabilidade, né?
está tudo ok com o nosso ajustamento, a nossa hipótese nula é verdadeira, tá? Mas, como a nossa estatística de teste calculada foi um pouco maior que o esperado, né, a gente assume que a probabilidade disso acontecer é baixa, né, da hipótese nula ser verdadeira com aquela estatística de teste calculada é baixa, então a gente vai rejeitar a hipótese nula, né. Eventualmente a gente pode cometer, então, um falso positivo, ou um alarme falso. Bom, beleza, aí, definindo esse meu nível de significância, o alfa, eu vou ter o meu valor crítico, né? Esse valor crítico vai depender da minha distribuição, né? Aqui é a Q quadrado, poderia ser a normal, poderia ser a distribuição F, enfim. Mas para aquele nível de significância que eu defini e para o teste que eu estou aplicando, né? Para a minha hipótese alternativa em específico, né? Eu vou calcular, então, ali a minha estatística de teste, né? Então, vou calcular um valor aqui em função dos resíduos e vou confrontar com esse valor crítico que vai vir da minha distribuição assumida, né? Da minha distribuição de probabilidade assumida para a hipótese nula. Se a estatística de teste for maior que o valor crítico, eu vou rejeitar a hipótese nula, tá? Ou seja, eu vou aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, né, eu vou dizer que tem problemas no ajustamento. Se a minha estatística de teste for menor que o meu valor crítico, eu vou cair dentro aqui da região de aceitação da hipótese nula, né? Ou o termo correto seria não rejeição, né? De não rejeição da hipótese nula. Então, eu vou assumir ali que, de fato, né, o ajustamento está adequado, né? Não há problemas no ajustamento. Então, basicamente, via de regra, né, isso vai ser aplicado aí para todos os testes que a gente vai fazer, né. Uma hipótese nula, o ajustamento está ok. Uma hipótese alternativa tem problemas no ajustamento, eu tenho que dizer que tipo de problema é esse, né, se é erro grosseiro, erro sistemático, enfim. Definir um nível de significância alfa, né, então essa é a minha probabilidade de falsos positivos ou de alarme falso. E com base aqui na distribuição que eu estou trabalhando em H0, né, eu vou ter o valor crítico de teste. Com base nos resíduos do ajustamento, eu vou calcular ali a minha estatística de teste. Se ela for maior que o valor crítico, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu digo que de fato tem problemas naquele ajustamento. Se a minha estatística de teste for menor que o meu valor crítico, eu aceito a hipótese nula, ou seja, eu digo que está tudo ok com o ajustamento, né? Não preciso tomar nenhuma providência de adaptação aqui, né? Porque, claro, uma vez que a hipótese nula falha, aí eu posso dizer, não, tem erro grosseiro, né? Então, o que a gente vai fazer com esse camarada, né? Não, tem erro sistemático. Tá, aí, o que a gente vai fazer com esse camarada? Não, o meu ponto de controle tem erro na minha injunção. Né? E aí, agora, o que a gente vai fazer com a nossa injunção? Né? Não, tem erro no meu modelo estocástico. E agora, o que a gente vai fazer com o nosso modelo estocástico? Né? Então, geralmente, a rejeição da hipótese nula vai envolver aí uma etapa adicional, né? Que é a adaptação, né? O que eu vou fazer agora, né? Para adequar o meu ajustamento aí, né? Se ela passar, tudo bem. Então, todas aquelas nossas premissas iniciais são válidas, né? Dentro, claro, ó, sempre pensando que a gente está trabalhando com níveis de probabilidade, né? Dentro aí de um valor de probabilidade pré-definido. Via de regra é isso, tá, pessoal? Bom, aí vamos ver, então, um caso específico dos erros grosseiros agora, né? Erro grosseiro é um mundo à parte aí, né? Então, tem várias e várias e várias alternativas, tá? A gente vai ver a mais utilizada, tá? Apenas a mais utilizada. Mas, obviamente, isso é um tema de pesquisa, né? Então, todo dia aí tá pintando um procedimento novo aí, né? Na literatura científica. A gente vai ver o data snooping, tá? O procedimento de teste data snooping proposto pelo Barda em 68, né? Então, há 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, até hoje é o mais utilizado aí, tá? Então, no data snooping no Barda, é um procedimento de teste estatístico, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Na hipótese nula, a gente vai assumir que os erros das observações são aleatórios, não tem erro sistemático nem grosseiro, só aleatório, e eles seguem, portanto, a distribuição normal. Tá? Essa é a nossa hipótese nula. Na hipótese alternativa, a gente vai assumir o seguinte: há erro grosseiro. Na verdade, não é erro grosseiro que a gente assume, né? O que a gente assume é outlier, né? Há outlier em alguma observação. Né? O que seria o outlier? Né? Seria ali um resíduo muito maior do que o seu valor esperado. Tá? Né? Então, nesse sentido que é o outlier. A gente vai assumir que quando houver um outlier, é porque um erro grosseiro causou ele, né? Mas não necessariamente, tá? Mas, enfim, para identificar erros grosseiros, a gente só consegue identificar erro grosseiro de uma determinada magnitude, né, pessoal? Se o erro grosseiro for pequeno, né, por exemplo, ali eu inverti os 2 últimos dígitos de uma leitura,
né, e isso vai dar uma diferença ali no milímetro, né, porque eu estou ali na segunda, terceira casa depois do metro, não tem como eu identificar isso com um teste estatístico, né, pessoal, tá? É um erro grosseiro, tá? Eu não deveria ter invertido os dois últimos dígitos da leitura. Só que é um erro grosseiro de pequena magnitude, né? Um teste estatístico não vai me detectar isso, sabe? Então, nesse sentido, né, a gente só vai identificar outliers que a gente assume causados por erro grosseiro. O problema aqui é o seguinte, ó. Há erro grosseiro em alguma observação, ok. Mas em qual delas? Tá? Na prática, a gente tem várias, né? Uma rede é formada por várias observações. Então, qual que é a solução, tá, do Barda? A gente vai ter uma estatística de teste para cada observação, tá? Então, cada observação I do nosso modelo, do nosso ajustamento, é testada individualmente. A gente vai fazer um teste individual para cada observação. Poderia testar múltiplas observações, né, de forma simultânea. Não, eu acho que o erro está na 1, na 4 e na 15. Né? Poderia ter uma estatística de teste ali que ia considerar esse trio, né? Mas não é o caso aqui do data snooping, tá? O data snooping presume uma observação por vez, um outlier por vez, tá? Então, a gente vai ter a estatística de teste WI, dada por essa expressão, né? W é a matriz peso do ajustamento, sigma V é a matriz de covariância dos resíduos, né? V chapéu ali, o vetor dos resíduos do ajustamento, enfim, né? A única novidade aqui é que para cada observação a gente vai ter esse vetorzinho CI unitário, tá? Como é que funciona, né? Aí vamos lembrar lá daquele exemplo que a gente já tinha visto do nivelamento, né? Aquele exemplo de nivelamento bem simples, né? 3 desníveis aqui, Y1, Y2 Y3, né? Então, 3 observações, né? Aqui ficaria a nossa matriz A para esse caso, né? Então, 3 observações e 2 parâmetros, que é as altitudes do B e do C. O A, então, seria a nossa injunção aqui, né? O nosso RN. A peso, o inverso, né? De cada variância aqui, pega o desvio padrão desse desnível, eleva ao quadrado, né? Tem a variância dele, o desvio padrão desse ao quadrado tem a sua variância, né? O mesmo para o terceiro. Então, invertendo aqui, a gente tem o peso, né? Então, quanto maior a variância, menor o peso, né? Então, quanto maior a variância, pior a precisão. Então, menor o peso, menor a influência no ajustamento, né? Essa é a ideia da matriz peso. Tendo A e tendo A peso, a gente consegue obter a matriz de covariância dos resíduos, né? Revisão ali da nossa primeira aula dessa disciplina. A única novidade aqui é os vetores CI. O vetor CI é um vetor dito canônico unitário, né? Ele vai conter 1 na linha da observação testada e 0 nas demais, tá? Bem simples, né? Se eu estou testando a observação 1, o meu CI vai ser o C1. Ele vai conter 1 no primeiro elemento, 0 nas demais, né? Se eu estou testando a observação 2, o meu CI vai ser o C2. Ele vai conter 1 no segundo elemento, 0 nas demais. E se eu estou testando a terceira observação, o meu CI vai ser o C3, né? Vai conter 0 na primeira, 0 na segunda e 1 na terceira, tá? Então, eu vou ter 3 estatísticas de teste aqui, na verdade, né? Nesse exemplo. W1, W2 e W3. Cada uma para cada desnível medido, né? Lembrando do modelo paramétrico, né? Cada observação me gera uma equação, né? Então, eu vou testar cada uma delas individualmente. Bom, aí o nosso valor crítico nesse caso, tá? Para a estatística de teste WI, que o Barda propõe, tá? O nosso valor crítico vai vir da distribuição normal, tá? Então, o nosso valor crítico vai ser o Z alfa 0 sobre 2, tá? Quem é o alfa 0? O alfa 0 vai ser o nível de significância que eu estou assumindo para esse nosso teste, tá? E por que o sobre 2 ali? Porque aqui é o seguinte, ó, pessoal. Na distribuição normal, né? Essa nossa estatística de teste WI, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Se ela tiver um resíduo positivo, né, ela vai ter um valor positivo. Se ela tiver um resíduo negativo, ela vai ter um valor negativo. O sinal dela vem do sinal aqui do vetor dos resíduos, né? Em outras palavras, né, o outlier, o erro grosseiro, né, ele pode ser para mais ou para menos. Ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, a gente vai fazer um teste bicaudal aqui. A gente não pode assumir a priori, né, um sinal para o outlier. A gente não sabe se na prática aquele erro foi positivo ou negativo. Então, a gente faz um teste bicaudal, tá? Então, a gente vai consultar na distribuição normal ali, né, o nosso valor crítico, considerando, se eu tenho um alfa de 5%, eu vou cortar 0,5% para cada lado, tá? 0,5% na cauda à direita, 0,5% na cauda à esquerda. Se eu estou trabalhando com alfa de 5%,
eu vou ter 2,5 para cada lado, né? 2,5 à direita, 2,5 à esquerda, enfim. E aí, lembrando que na distribuição normal a gente tem essas probabilidades já, né, conhecidas, né? Então, 68% dos valores ali entre a média, mais ou menos um desvio padrão, em torno de 95% entre a média, mais ou menos 2 desvios padrões, né? E entre ali 99,7% entre a média, mais ou menos os 3 sigmas, né? Os 3 desvios padrões. Bom, essa estatística WI do Barda, ela vai seguir uma distribuição normal com média zero, tá? Porque como é erro aleatório, a gente está assumindo uma média zero aqui para o resíduo, né? E desvio padrão ou variância, né? 1, tá? Se eu levar 1 ao quadrado dá 1, tá? Então, a gente vai consultar o nosso valor crítico da distribuição normal padrão, tá? Com média zero e variância 1. Qual que é o valor usual, tá? Não, então, lembrando, ó, pessoal, o nível de significância é nós que definimos, né? Então, assim, a gente não é obrigado a definir um mesmo valor sempre, né? Até porque cada problema é um problema, cada rede é uma rede, né? Mas, para ter como referência, né, o próprio Barda propôs, né, um alfa aí de 0,1%, tá? Então, o alfa zero é de 0,001, tá? Ou 0,1%, se a gente multiplicar isso aqui por 100. Nesse caso, o nosso valor crítico vai ser 3,29, tá? Ó, se o nosso nível de significância fosse 0,3%, ó, a gente ia pegar aqui, ó, 100% menos 99,7, né, ia dar o 0,3, né, 0,3%. Então, se o nosso nível de significância fosse 0,3%, o nosso valor crítico seria 3 sigmas, né, o 3 aqui. Então, com 99,7% de probabilidade, estaria ali no valor estimado mais ou menos 3 sigmas, né? E 0,3%, 0,15 para cada lado no teste bicaudal, fora desse intervalo, né? Então, como a gente está adotando um nível de significância um pouquinho menor, 0,1%, então a gente está aumentando um pouquinho a tolerância, né? Ao invés de ser 0,15 para cada lado, né, é 0,05, né, para cada lado. Então, nosso valor crítico aumenta um pouquinho, de 3 para 3,29, tá? Esse é o valor usual da literatura. Bom, aí essa expressão aqui, pessoal, WI, ela é válida para qualquer situação, observações correlacionadas ou não, tá? Com ou sem correlação, né? Então, a minha matriz peso aqui pode ser diagonal, sem correlação, ou não. Pode ter covariâncias ali também. Quando as minhas observações são decorrelacionadas, né, sem correlação, independentes, aí a nossa estatística de teste WI, ela vira o chamado resíduo padronizado, tá? Ela vira simplesmente o resíduo dividido pelo desvio padrão do resíduo, tá? Que a gente pode até ver isso, né, pessoal, aqui, ó. Raiz de W vezes W, né? Então, acabaria cortando com W aqui de cima, porque é a raiz desse produto, tá? Ia ficar aqui o resíduo pelo desvio padrão do resíduo, né? Porque aqui esse operador ia dar o resíduo em cima e esse operador ia dar o desvio padrão daquele resíduo embaixo, né? Então, é o resíduo padronizado, né? É o WI, quando as observações não têm correlação, é o resíduo padronizado. A gente pega o valor do resíduo e divide pelo seu respectivo desvio padrão, né? Então, aqui, por exemplo, né, 3,29. Então, se o meu resíduo for maior do que 3,29 sigmas, né, o do 3,29 vezes o seu desvio padrão, a gente rejeita, né? A gente rejeitaria ali a nossa hipótese nula. Ou seja, a gente ia dizer que tem erro grosseiro aqui nessa observação, porque o resíduo está maior do que o esperado, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que o desvio padrão do resíduo deu 2 milímetros, tá, pessoal? E o meu resíduo calculado deu 9 milímetros, né? Bom, se eu pegar 2 milímetros e multiplicar por 3,29, vai dar 6 alguma coisa, né? Então, até 6, alguma coisa milímetros, eu aceitaria, né? Eu aceitaria esse resíduo, estaria dentro do esperado. Não, mas deu 9. Não, 9 está acima da minha tolerância, né? Então, se o desvio padrão dele é 2 milímetros, 9 milímetros de resíduo não é aceitável. Entenderam? Essa que é a ideia, né? Então, 9 milímetros é um valor muito alto para a precisão desse resíduo, né? Que veio do ajustamento. Então, provavelmente tem alguma coisa estranha aqui. Por exemplo, erro grosseiro, né? Um outlier, que é o que a gente está assumindo nesse caso. Bom, só que aí, esse nosso teste, ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque, no fundo, a gente não está testando uma hipótese alternativa. Nós estamos testando múltiplas hipóteses alternativas. Cada uma para cada observação, né? Então, a gente tem uma hipótese nula,
tá tudo ok com ajustamento, não tem erro grosseiro nenhum, mas nesse exemplo, por exemplo, a gente tem 3 hipóteses alternativas. Pode ter erro grosseiro na primeira medição, pode ter erro grosseiro na segunda, ou pode ter erro grosseiro na terceira. Então, a gente tem 3 hipóteses alternativas aqui ao todo. Num caso geral, né, para N medições, a gente vai ter N hipóteses alternativas. Então, aqui é o seguinte, ó, a gente só vai aceitar a nossa hipótese nula se a gente pegar a maior estatística de teste WI aqui, em módulo, né, porque elas podem ser positivas ou negativas, então a gente tem que analisar em módulo o valor, né, então nesse caso a gente tem 3 WI, né, a gente tem que pegar qual que é o maior delas em módulo. Se esse camarada for menor que o nosso valor crítico em módulo, e aqui também não, teste bicaudal a gente pode ter positivo ou negativo, né, então se em módulo todas as minhas estatísticas de teste forem menores que o valor crítico, aí eu aceito a hipótese alternativa. Caso contrário, né, aí aqui é importante, pessoal. Se eu tiver erro grosseiro em uma medição, ele vai afetar o resíduo não apenas daquela medição, mas ele vai afetar o resíduo de todas, né? Então, pode acontecer que mais de uma observação exceda o valor crítico, tá? Mas, né, no data snooping, na sua essência, ó, como o teste é construído, eu só estou assumindo um outlier por vez. Então, a gente só vai identificar uma observação por vez, tá? Então, a única observação que vai ser identificada como outlier vai ser aquela que tiver a estatística WI máxima em módulo, né? Então, eu só vou identificar uma por vez, tá? Aí, essa observação é identificada como outlier, como erro grosseiro. Então, o data snooping, ele é uma espécie de generalização da regra dos 3 sigmas, né? Porque aí aqui a gente pode trabalhar com observações correlacionadas ou não, e para qualquer nível de significância, né? Então, o 3 é um caso particular, né? A regra dos 3 sigmas seria um caso particular desse caso mais geral, que é o procedimento data snooping. Beleza? E aqui, claro, né? Então, sempre bom enfatizar, implicitamente a gente está assumindo que o outlier foi causado por erro grosseiro, né? Mas não necessariamente, né? Bom, aí essa questão da gente só identificar um erro grosseiro por vez vai resultar no chamado data snooping iterativo, tá? DSI. Como é que vai funcionar o nosso procedimento de teste, pessoal? Ó, vamos supor nessa situação. Eu tenho aqui, né, pontos coletados, né? E estou assumindo aqui uma relação linear, né? Entre a minha grandeza x e a minha grandeza y. Então, nesse caso, quem é o meu modelo? O meu modelo é essa reta, né? Essa reta que eu ajustei aqui, em função dos valores observados, né? Os pares de coordenadas x e y para os pontos, né? Obviamente, essa reta não vai passar por todos os pontos, porque cada medição aqui vai ter um erro, né? Então, eu vou achar a reta mais provável, né? A reta de melhor ajuste. A minha solução por mínimos quadrados, tá? Então, aqui nesse problema, pessoal, vocês podem pensar nessa reta como a solução do meu ajustamento. E aí, a distância, ó, de cada ponto à reta, vocês podem pensar como o resíduo. A diferença entre o real e o ajustado, né? Então, na prática, a gente vai tirar esses pontos, né? E trabalhar com essa reta. Esse é o meu ajustamento, essa é a minha estimativa. Esse foi o resultado do meu ajustamento, essa reta por regressão linear. Então, aqui está o ajustado, aqui está o medido, né? Então, a diferença, a distância do medido para o ajustado é o resíduo, tá? Bom, vamos supor que todas as medições têm igual precisão aqui, né? Então, visualmente, o estatística de teste máximo aqui, o máximo WI, é o ponto mais longe da reta, né? Nesse caso simples aqui que a gente está verificando. Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, aqui seria o meu máximo WI, ó. Cada pontinho ia ter a sua estatística de teste, né? Ia ter o seu WI em função do resíduo. Algumas aqui praticamente zero, né? Bem próximas da reta, inclusive. O máximo é esse camarada aqui, né? Esse aqui é o que está mais distante da reta, é o que vai ter o maior resíduo e é o que vai ter a maior estatística de teste WI, tá? Beleza. Só que, dependendo do meu valor crítico, esse aqui também poderia ter estourado a minha tolerância, né? Então, esse aqui também poderia ter estourado ali o meu valor crítico de teste.
Só que eu só vou identificar um por vez. Então, só esse camarada aqui. Como é que funciona a adaptação na prática, pessoal? Eu vou tirar o cara da jogada, né? Se eu identificar erro grosseiro, eu vou tirar o erro grosseiro do ajustamento. Por quê? Porque se tem erro grosseiro, né, já não vale aquela nossa hipótese que era um erro aleatório, né? Então, aquela nossa hipótese já foi para o saco. E eu nunca vou saber qual que é a magnitude desse erro grosseiro. Não tem como eu corrigir ele. Eu não sei quanto que é o valor, né? Eu só sei que deu um resíduo grande ali. Agora, qual é o valor exato ali do erro grosseiro? Isso eu nunca vou saber. Então, é melhor não trabalhar com essa observação, tá? Ela não vai trazer nenhum benefício aí para o modelo, mantendo ela no ajustamento. Então, a gente tem que tirar ela do dado, né? Esse é o problema do erro grosseiro, né? Uma vez identificado, ele dança, né? A gente perde informação, a gente perde qualidade aqui. Por isso que a gente tem que fazer o máximo, né, para evitar esse tipo de situação. Bom, agora olhem só o pulo do gato aqui, né? Se eu tirar esse cara da jogada, eu tenho um novo conjunto de observações. Então, aqui, ó, eu vou ter um novo ajustamento, tá? Que é essa minha reta em amarelo. Eu vou ter uma nova solução. Consequentemente, ó, eu vou ter novos resíduos. Ó, eu vou ter novas distâncias de cada ponta até a reta. Ó. Por isso que eu não saio excluindo vários, né? Todos os que estouraram o valor crítico. Porque a partir do momento que basta eu tirar um só para eu ter uma nova solução e, consequentemente, novos resíduos. Então, eu não preciso tirar vários, né? Eu tiro um só por vez e verifico se ainda é necessário identificar mais. Então, agora aqui, ó, tem uma nova solução, um novo ajustamento, essa reta em amarelo. Aqui, tracejado em vermelho, é a solução antiga, né, para comparação. E aí, agora eu tenho um novo resíduo para cada uma, né? E aí, agora, por exemplo, esse camarada aqui é o que está com a estatística de teste WI máxima. Então, esse é o camarada que eu vou excluir, né, nessa rodada. Vamos supor que ele passou o meu valor crítico de tolerância. Então, novamente, ó, só excluo um por vez, né? Só excluo esse camarada aqui. E, ó, uma terceira solução, que é a reta em azul, né? Novos resíduos, novas distâncias dos pontos, das observações originais, né? Notem que as observações não mudam, né? A gente vai tirando os pontos, né? Mas os anteriores permanecem iguais, né? Então, as observações originais não mudam. O que está mudando é as observações ajustadas, é o ajustamento. Uma nova reta em azul, e agora está tudo ok, né? Agora vamos supor que todos os pontos aqui estão com resíduos, estão com distâncias em relação à reta dentro da minha tolerância. Então, agora eu paro. Então, é o data snooping iterativo. Tá? Então, na prática, a gente só identifica e remove um por vez. Identificou, removeu, atualiza o ajustamento. Identificou, removeu, atualiza o ajustamento. E assim sucessivamente, até que nenhum ponto mais seja, né, nenhuma observação, né, mais seja identificada como outlier, tá? Então, esse é o data snooping interativo, é assim que a gente faz na prática. Bom, aqui tem algumas suposições, tá? Inerentes aqui ao data snooping, né? A primeira delas, né? A gente está assumindo que o erro grosseiro ele afeta o valor esperado do resíduo, né? Por quê? Porque o resíduo é maior do que o esperado, né? Então, a gente está trabalhando aqui, o pessoal chama de mean shift model, né? O modelo da média deslocada, né? Então, a gente esperava um resíduo zero, ou estatisticamente zero, né? Deu ali significativamente maior do que zero em módulo, né? Para mais ou para menos. Então, a gente está trabalhando ali com a esperança, né? Com a média do resíduo. Há outras abordagens que trabalham com o chamado modelo da variância inflacionada, tá? É o variance inflation model, né? O modelo da variância inflacionada. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia deixar aquela observação no conjunto de dados, só que agora eu vou aumentar a sua variância, entenderam? E aí agora aquele resíduo é aceitável para minha nova variância. Exemplo de novo, né? Sigma 2 milímetros, resíduo 9, né? Pelo modelo da média deslocada, né? Não é aceitável, né? Então, vamos supor que o valor crítico é 3, né? Só para simplificar. Então, ali a minha tolerância seria 6, né? Então, 3 vezes 2, 6. Deu 9, tá fora da tolerância. Agora, se eu fizer o seguinte, isso ao invés de eu disser que a variância dele é 2, né? O desvio padrão 2, vamos aumentar. Vamos dizer que é 4. Bom, se for 4, agora pela minha nova regra, né? 4 vezes 3, 12, né? Então, agora eu estou aumentando a minha tolerância. Se eu estou aumentando a variância, eu estou aumentando a tolerância, né? Então, ao invés de tirar ela, ao invés de tirar a observação da jogada,
eu posso deixar ela no modelo e só diminuir o seu peso, aumentar a sua variância. Porque aí agora aquele resíduo fica compatível, né, com aquela variância que eu inflacionei, que eu aumentei. Né? Então, isso é uma abordagem aí alternativa, né, os modelos da variância inflacionária. Oi, Evandro. Pode falar, Rovani. Nesse caso, se aplicaria, por exemplo, uma análise, vamos supor, de distância, né? Um distanciômetro, por exemplo. Nós temos aí um desvio padrão de 2 milímetros mais 2 ppm. Só que você vai medir lá em campo, então vamos imaginar que em 1.000 metros nós estamos falando uma expectativa de 4 milímetros, né? Com a precisão do EDM de 2 mais 2. Mas, quando eu vou fazer minhas observações, eu meço lá 50 vezes a minha distância, e ela varia 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. Então, se eu for adotar uma variância das minhas observações, vai dar 1 milímetro. Né? E aí, se eu adotar esse critério da T-Snooping, eu teria, baseado na minha variância, estaria fora da tolerância, né? Porque eu sei que o meu EDM está, ou nominalmente ele estaria com uma precisão de 4 milímetros, mas na minha observação deu 1. Então, realmente deu muito abaixo, ou muito melhor do que o esperado. Seria um caso como esse? Eu poderia, então, adotar o nominal, por exemplo? A tua pergunta é ótima, né, Rovani? Eu não comentei isso, né? Mas aqui, no DataSnoop, a gente assume o seguinte, o DataSnooping do Barda. O modelo estocástico é conhecido, ou seja, não tem erro no modelo estocástico, né? Então, nesse teu exemplo, a gente assume, não, é 4 milímetros e aquilo ali. Se tá dando 1 milímetro só de diferença, beleza, né? Sei lá o que aconteceu, mas eu sei que a minha precisão é 4. Aí tem um teste alternativo, tá? Que é o chamado teste tal do Pope, né? Que veio depois, que aí no Pope tu vai usar o sigma posteriori, tu vai calcular ali a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né, e tu vai ter ali o chamado fator de variância posteriori, né, que é o quanto ali teus resíduos estão maiores ou menores que o esperado na média. Aí esse camarada tu vai usar no cálculo, né, aí nesse caso, por exemplo, tu não ia mais trabalhar com aqueles 4, tu ia trabalhar com 1 agora, tá? Só que quando tu faz isso, aí tu muda a tua estatística de teste, né, rigorosamente falando. Aí a gente vai sair dessa WI do Barda, que segue a normal, e a gente vai para a estatística do Pope, que é uma estatística tal, que segue uma distribuição tal lá. Daria para fazer sim, tá? Show. E no GNSS também isso ocorre, né? No GNSS, vamos supor assim, né? Tu processou o vetor lá e deu 1 milímetro de precisão. Mas tu sabe que não é 1 milímetro, né? Mas o software deu 1 milímetro ali. Aí tu tem um resíduo de 5 milímetros, meio centímetro. Meio centímetro muitas vezes não vai ser significativo. Só que para o data snooping vai ser. Por quê? Porque ele está dizendo 1 milímetro. Não, mas se deu 1, deu 5 sigmas aqui, né? Estou datando a regra dos 3 sigmas, ou próxima disso. Não, esse camarada é erro grosseiro. Aí o que tu pode fazer? Não, então vou fazer o seguinte, ó, eu vou piorar a precisão de 1 milímetro para 2 milímetros, que em termos práticos não vai afetar em praticamente nada, né, a precisão que eu vou calcular lá para as coordenadas, e não vou excluir o vetor, porque daí agora a minha nova tolerância é 6, né, 2 vezes 3, 6, né, então porque é ruim, né, excluir a observação é ruim, né, então a gente pode, por exemplo, ter esse tipo de situação caso a caso, só que isso são situações específicas, né, o caso aí do distanciômetro que fica melhor que o esperado, ou o caso do GNSS que fica pior do que o esperado, né? Então, nesses casos, a gente pode sair um pouco aqui dessa regra geral do data snooping mesmo, né? Seja com o teste tal, que vai considerar qual é o meu desvio padrão amostral, né? A minha variância amostral ali, em função da medição, ou seja, dessa forma, né? Implicitamente, a gente aplicando esse modelo de variância inflacionada, né? Não, eu não vou deletar aquele vetor, porque deu meio milímetro, né? Eu vou só aumentar 1 milímetro aqui o desvio padrão dele, que já é suficiente para o teste passar, né? Então, tem esses casos também, né? E outra coisa é o seguinte, né? A gente está assumindo um outlier por vez. Mas, na prática,
o resíduo de cada medição depende dos erros das outras, né? É o que a gente enxerga aqui, ó. Porque se cada vez que eu excluo uma, eu tenho uma nova solução, né? Isso significa que todas elas contribuem, né, para o ajustamento. Se elas contribuem para a minha reta de referência aqui, então elas contribuem para os resíduos de todas, né? Então, cada medição contribui para essa reta. Consequentemente, cada medição contribui em cada resíduo. Então, o erro dessa medição vai afetar o resíduo de todas as demais, porque ela afeta o valor da reta, né? Então, enfim, aí aqui também tem limitações, né? Então, o teste pode falhar por causa disso, né? Porque na prática não é só uma observação que tem erro, todas elas têm erro, né? Então, limitações que a gente pode ter aí, né? A primeira a gente já viu, né? Os falsos positivos ou erro tipo 1, né? Vamos supor aqui nesse caso, né? A gente tem aqui, novamente, né, esse exemplo da reta, e aí, porventura, né, esses 3 pontos ficaram colineares aqui, tá? E aí tem um ponto, pessoal, que ele ficou aqui um pouco fora do padrão, né? Mas, na real, ele não é um outlier, né? Ele não deveria ser, né? A minha reta de referência, vamos assim supor, né? Ela deveria estar aqui um pouquinho para baixo, né? Não era para esses 3 pontos ficarem colineares, mas eventualmente acontece, né? Como nesse exemplo. Então, aqui a gente teria a nossa reta estimada, ó, para esses 4 pontos, e aí, dependendo do meu valor crítico de teste, ó, dependendo da minha tolerância, esse cara pode dançar, né? Foi um erro tipo 1, foi um alarme falso, né? Foi um falso positivo, tá? Também pode acontecer o erro tipo 2, o falso negativo, né? Ou que é o alarme falho, né? Nesse caso, o que acontece? Tem outlier, mas ele não foi detectado, tá? Vamos supor nesse exemplo, ó. Esse camarada, ele está aqui, ó, estrategicamente posicionado no meio aqui das duas observações, né? Então, o que acontece? Ele vai ter um peso grande aqui, ó, na estimação da reta, né? Então, essa reta estimada, ó, né, vai ser muito sensível a ele, e ele vai ter um resíduo baixo. Então, esse camarada não vai ser detectado pelo teste, ó, ele vai ter um resíduo baixo e vai ser considerado aceitável, né, dentro da tolerância. Mas, na verdade, ele era um outlier, de fato, né, ele era um outlier que não foi detectado. Então, aqui houve um falso negativo, ou erro tipo 2. E também pode acontecer o erro tipo 3, né, que é a chamada identificação errônea, né. Então, aqui, por exemplo, né, vamos supor que a nossa reta de referência, né, seja próxima desse valor aqui, tá, dessa situação aqui. Só que tem um camarada muito fora, né, esse camarada aqui. Mas, de novo, ó, ele está numa posição estratégica aqui, né, de tal forma que a reta estimada por mínimos quadrados, né, se a gente for lembrar, o ajustamento por mínimos quadrados não é robusto, né, ou seja, o outlier afeta muito a solução, né, afeta muito a reta aqui, ó. Então, nesse caso, por exemplo, vai acontecer isso, a minha reta estimada vai ser essa. Então, aqui, ó, quem que vai ser o ponto com maior estatística de teste, máximo WI? Vai ser esse aqui. Então, aqui houve um erro tipo 3. Correta a detecção, de fato, tinha um outlier, mas a identificação foi errada, né? O outlier é esse camarada aqui, só que o resíduo dele passa, né? O resíduo que não passa é o desse camarada aqui, tá? Então, também pode ocorrer erro tipo 1, erro tipo 2, erro tipo 3, né? Alarme falso, né? Alarme falho, ou a correta detecção, mas a identificação errada, né? Errônea. Uma falha na identificação. Então, aí essa questão, né? Se a gente consegue identificar ou se a gente só consegue detectar, né? Isso vai depender da chamada correlação entre as estatísticas de teste, né? Então, obviamente, né, pessoal, essas estatísticas de teste WI, elas vêm dos resíduos, né? Então, elas vêm ali da mesma fonte, né? O vetor dos resíduos. Então, se elas vêm da mesma fonte, elas têm correlação, tá? Elas têm correlação entre si. Aula que vem, daqui 2 aulas, na verdade, a gente vai ver melhor essa questão da correlação entre elas, tá? Mas tem uma regrinha prática aqui, que a gente pode adotar. A gente só consegue identificar em redes geodésicas, tá? Quando a gente tiver, no mínimo, 3 conexões, né? 3 observações em cada vértice da rede, tá? Exemplo aqui, ó. Temos esse ponto, né? Temos essas 2 RNs. Aí a gente tem uma altitude para ele vindo dessa RN com esse desnível, outra altitude para ele, né, vindo dessa RN com esse desnível, né?
Então, aqui, se a gente só considerar o primeiro caso, né, um RN uma altitude, uma RN um desnível, a gente tem uma altitude, não tem controle nenhum. Se a gente considerar os dois casos, não, aí a gente tem uma altitude por esse caminho e uma altitude por esse caminho. Já temos ajustamento, né? Já temos aqui um erro de fechamento. Só que se tiver erro, né, nessa medição ou nessa, a gente não consegue identificar, a gente só consegue detectar. Por quê? Porque, beleza, estourou, está fora da tolerância. Quem é que está errado? O A ou o B? Não tem como a gente saber. Só com essas informações a gente não tem. A gente consegue detectar que houve inconsistência, né, entre as duas medições. Mas a gente não consegue apontar quem é o culpado aqui, só com essas informações, né. A gente precisaria de uma terceira solução, né, porque aí a gente poderia comparar, não, daí, vindo por aqui está concordando com esse, né, então o erro está aqui. Ou vindo por aqui está concordando com esse, então o erro está aqui, né, então só com essas a gente não consegue. Né, então o que a gente vai ter na prática, né, a gente vai ter uma rede ali, que a gente vai ter aí várias medições, né, mas, eventualmente, essa rede, ó, ela pode apresentar essas situações, né? Pode ser que tenha pontos nessa rede que só vão ter duas conexões. Aí, essas observações que estão em vermelho aqui, tá? Elas não têm identificação, pessoal, elas só têm detecção. O que isso significa na prática? Que quando a gente calcular a estatística de teste WI dessa e dessa, vai dar numericamente igual. A correlação é de 100%, então dá um empate. Eu não consigo decidir entre uma e outra. E o mesmo para essas duas, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Na aula 9 de ajustamento 1, tem exemplos, tá? Então, para quem tiver interesse, né, tem exemplos lá onde eu mostro que isso ocorre, né? Já essas aqui não, ó. Essas aqui tudo bem. Cada uma dessas, em azul, vai ter uma estatística de teste WI diferente, tá? Por quê? Porque elas têm no mínimo 3 conexões ali, né, em cada vértice. Então, aqui está tudo ok com elas. Elas vão ter uma correlação, mas essa correlação não vai ser de 100%, né? Então, a gente consegue identificar e não apenas detectar. Pode identificar errado, né? Mas consegue identificar pelo menos, né? O problema da só detecção é que dá um empate, né? O mesmo valor numérico para as duas estatísticas. Então, não tem como a gente decidir entre uma e outra, né? Aí a gente está falando só de detecção, mas não de identificação. E aí, se a gente for pensar no data snooping iterativo, né, aí a gente tem um problema, né, ó, porque quando a gente excluir uma observação, a gente pode afetar a identificação das demais, né. Nesse exemplo, ó, essa aqui a gente pode excluir. Por quê? Porque essas duas já não eram detectáveis mesmo, né, antes da exclusão dela. E essas aqui continuam com 3, ó. Esses vértices aqui continuam com, no mínimo, 3 linhas em cada vértice. Então, tá tudo ok. Agora, se eu excluir essa, aí ferrou. Né? Por quê? Porque, beleza, esse ponto continua com 3 conexões, mas esse aqui, ó, agora só tem 2. Então, essa observação vai passar a ser não identificável também, vai virar vermelha, né? Então, ela vai empatar com essa daqui. A estatística de teste dela vai empatar com essa daqui, a partir do momento que eu excluir essa, né? Então, é complicado, né, pessoal? Identificação de outliers é complicado, tá? Porque, pensando nisso, é custo, né? Ó, já é caro fazer uma rede assim. Deixa eu voltar para o caso original. Já é caro fazer uma rede assim. Porque são mais conexões do que eu preciso, né? Nivelamento, é muito raro isso aqui acontecer, né? Tu ter ali 3, 4, 5 nivelamentos diferentes saindo de cada ponto. Isso não, na prática não tem, né, pessoal? E aí, mesmo que tu faça um nivelamento assim, se tu excluir uma, já pode ser, já ferrou, né? Já pode ferrar ali o teu controle de qualidade, né? Então, é uma questão crítica, né? Por isso que o pessoal tanto estuda esse tema, né? A identificação aí de erros grosseiros até hoje, né? 50 anos depois aí do trabalho original do Barda. Bom, como um exemplo de aplicação, então, né, para a gente encerrar aí essa primeira parte da aula de hoje, né, então, assim, pessoal, exemplos em rede de nivelamento, em rede horizontal, né, bem detalhado, enfim, a gente já viu lá em ajustamento 1, né, então, quem tiver interesse tem lá os vídeos na aula 9 de ajustamento 1, tá? Aqui a gente vai tentar ir um pouquinho além, tá? Né, então, aqui, eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação no controle de qualidade da modelagem ionosférica por GNSS, né, que é uma dissertação de mestrado do Kaique, né, que eu e o professor Paulo estamos orientando, né. Então, aqui a gente tentou aplicar aí o Data Snooping interativo, né, nesse tipo de problema, que é um problema de maior complexidade, né, com maior
maior volume de dados, né? Para a gente ver como se comportava, né? Então, o que a gente tem, né? O que o Kaique estava trabalhando? Ó, tem um software lá, né? O software Wizard PPP, que ele vai fornecer para cada satélite, né? Que eu estou rastreando, tá? O chamado erro ionosférico no sinal L1, tá? A cada 30 segundos, né? O erro ionosférico nessa direção, né? Então, estou aqui com o receptor na Terra, estou ali com o satélite, né? Nesse instante eu fiz esse rastreio, né? Essa medição, tá? Então, ele vai me fornecer qual que é o erro devido à ionosfera, tá? Nessa direção, satélite receptor, nesse instante, tá? Na portadora L1, né? O erro ionosférico depende, se no sinal L1 é um valor, no sinal L2 é outro valor, né? E aí, esse erro, pessoal, ele depende essencialmente, né, do conteúdo de elétrons livres, né, o chamado TEC ali, né. Nesse caso, é o SLAM TEC, né, o S-TEC, o TEC na direção inclinada, né, porque o satélite não está na vertical, né, não está no zênite local, né. Então, o TEC nessa direção inclinada, né, que seria o conteúdo total de elétrons livres ali numa coluna de 1 metro quadrado aqui, né, ao longo aqui de toda a ionosfera. Enfim, beleza. O importante aqui é saber o seguinte, né, então, esse sinal vai ter um erro, né, e esse erro vai ter vários fatores, né, entre eles a ionosfera. E esse software Wizard PPP ele fornece para nós, então, uma estimativa, né, de qual que é o erro da ionosfera para esse sinal, né, para esse satélite nesse instante, a cada 30 segundos. Bom, se é uma estação ativa, ela vai ficar lá 24 horas por dia ligada, né, então ela vai ter ali, vai ficar o dia inteiro rastreando vários satélites, né, então ela vai ter várias e várias e várias medições, né. Aí qual que é a ideia? Esse erro ionosférico que o software estima, pessoal, ele vai estar contaminado pelo chamado bias do receptor, tá? O que seria o bias do receptor, né? Eu vou ter ali a antena rastreando, né? E o receptor ali embaixo recebendo, né? Provavelmente essa antena vai estar conectada com esse receptor por um cabo. Bom, o sinal viaja na velocidade da luz, né? Então, se esse sinal demorar 1 milésimo de segundo para percorrer esse caminho eletrônico aqui, já era, né? Já vai ter um bias aí, né? Então, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, em 1 milésimo, 300 quilômetros, né? Então, em 1 milésimo de milésimo, né? 300 metros, né? Enfim, então, qualquer errinho que tiver aqui, né? Qualquer diferença de tempo que é demorar ali para eletronicamente, né, aquele sinal percorrer ali o caminho eletrônico ali e ser registrado, causa um bias, tá? Um bias significativo, né? Um bias aí da ordem do metro, né? Talvez até da dezena do metro. E aí cada antena e cada receptor vai ter o seu bias próprio, porque vai depender da temperatura do local, vai depender do comprimento do cabo, vai depender do modelo da antena, vai depender do modelo do receptor, vai ter uma série de variáveis aí que vão afetar, né? Então, esse bias não é constante, né? Ele varia ao longo do tempo e para cada estação, né? Cada estação ativa é um valor diferente ainda por cima, né? E aí qual que era o nosso objetivo aqui? Então era separar, né? Tirar o bias do receptor dessa observável ionosférica que é estimada, tá? Porque eles têm uma alta correlação, tá, pessoal, né? Então esses erros ionosféricos estimados, nessa chamada observável ionosférica que o software fornece, está contaminada pelo bias receptor. O procedimento lá não consegue discriminar o que é um e o que é outro, né? Então, nosso objetivo era justamente isso, fazer um ajustamento para tirar o bias do receptor da jogada. Como é que esse ajustamento funciona, né? Então, a gente teria ali, né, para a direção do satélite receptor, né? Aí, aqui, a cerca de 350 quilômetros de altitude, tá? A gente teria ali o chamado Ionospheric Pierce Point, né? Então, o sinal aqui ia atravessar nessa altitude, né, nessa camada aqui a 350 km de altitude, mais ou menos, o chamado Ionospheric Pierce Point. Aí, a ideia do ajustamento é modelar um VTEC, né, um TEC na direção vertical, não mais inclinada, para esse Ionospheric Pierce Point, tá? Para cada Ionospheric Pierce Point. Vários satélites, né, o mesmo satélite ao longo do tempo varia em vários satélites, então, enfim, a gente ia ter vários Ionospheric Pierce Points aqui, né, chegando ali até o receptor ao longo do tempo, né? Então, o objetivo aqui é ajustar um plano, tá? Um plano a cada 8 horas, né? Então, é ter coeficientes de um plano, que é me fornecer o valor de VTEC, né? Em função aqui da posição, da latitude e da longitude, por exemplo, né? Desse meu Ionospheric Pierce Point, né? Então, o ajustamento funciona assim, né? A ionosfera é atualizada a cada 8 horas.
e o bias do receptor fica constante, a cada 24 horas, né? Então, por dia, a gente ia ter um bias do receptor e 3 planos diferentes para modelar a ionosfera. Com isso, a gente conseguiria discriminar. Não, isso aqui é bias do receptor, isso aqui é constante ao longo do dia inteiro, isso aqui é a ionosfera, isso aqui varia com o tempo, né? De 8 a 8 horas ali o plano é atualizado, tá? Esse é o ajustamento, né? Então, um ajustamento aí bem mais complexo, né? Do que uma rede de nivelamento, por exemplo, né? Bom, e aí pense o seguinte, né? Se é uma estação ativa com 24 horas de dados, eu vou ter ali dezenas de milhares de observações, né? No caso aqui, o Kaique testou 4 estações, tá? 2 no sul da França, 2 em Madagascar. Aqui uma foto de uma delas, né? MAYG em Madagascar. Aí, nesse caso, pessoal, o nosso data snooping, né, que a gente aplicou, aí, obviamente, se é um ajustamento, tem resíduos, né? Então, a gente pode aplicar um controle de qualidade, né? Um data snooping aí, excluindo os resíduos que estão fora da nossa tolerância, né? Essas observáveis ionosféricas que estão com valores muito elevados aí, né, de resíduo. Só que aqui não daria para fazer um por vez, né? Então, aqui a gente trabalhou excluindo todas que excedem o valor crítico naquela rodada. Por quê? Porque quando a gente atualiza o ajustamento, do ponto de vista computacional, a gente está falando em inverter matrizes, né? E aí, se eu vou inverter uma matriz lá de 30 mil linhas, 30 mil colunas, né, é uma coisa, né? Se eu vou inverter ali uma 10 por 10 é outra, né? Então, aqui o custo computacional é muito alto para ficar invertendo, né? Obviamente, o Kaique pode investigar depois, no doutorado ali, soluções computacionais para isso, né? Obviamente, tem o cálculo numérico lá, como a gente vai otimizar o algoritmo, mas enfim, né, nesse estudo inicial aí, não era nosso objetivo, né. Então, todas que excediam o valor crítico, a gente já excluía de uma vez, né, não era o data snooping mais rigoroso, né, mas era o que a gente podia fazer pensando em custo computacional nessa situação, né. Porque aqui, por exemplo, né, 10 satélites a cada 30 segundos, né, então 2 medições por minuto, né, então 1 hora 60 minutos, né, um dia 24 horas, então, a gente poderia ter ali para essa situação, né, onde na média tinha 10 satélites visíveis, a gente ia ter ali 28.800 observáveis por dia, né. Então, aí tu aplicar um controle de qualidade, tendo que inverter matrizes dessa ordem, né, fica completamente viável ficar excluindo um por vez e atualizando, tá. Bom, aí os resultados que a gente obteve, né. Então, o Kaique não defendeu ainda, né, tá em andamento. Mas o primeiro desafio que a gente teve aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. Qual é o alfa que a gente vai adotar, né? Então, como eu falei, o Barda propôs lá o 0,1%, mas o Barda propôs 0,1% para redes geodésicas lá da sua época, redes de triangulação, essencialmente. Esse problema do Kaique é completamente diferente, o número de observações é muito mais elevado, né? Então, a gente fez vários testes primeiro, né, para encontrar ali um nível de significância ótimo. Aqui só um exemplo, tá? Para essas duas estações da França, né, TLSE e TLIA, tá? Então, aqui a gente tem com um alfa de 1% e com um alfa de 0,4% os resultados, tá? Aqui em azul é sem controle de qualidade e em cinza é com controle de qualidade, né? E aqui para a telia é em laranja, né, sem controle de qualidade e em amarelo com controle de qualidade, tá? Aqui são os dias do ano, né? Então, a gente testou aí para um mês. E aqui é o atraso instrumental que ele estimou para cada dia, né? Como o atraso instrumental, o bias varia, né, de um dia para o outro. Então, aqui é o bias estimado cada dia. Então, notem o seguinte, né? Com o controle de qualidade, ó, ficou pior, né? Ó, ficou mais instável os resultados, quando o alfa foi de 1%. Quando foi de 0,4%, ó, visualmente não teve muita diferença, né? Então, a gente, por tentativa e erro, a gente já teve que achar esse alfa ótimo aí de 0,4. E 0,1 já não excluía quase nada, né? O alfa recomendado pelo Barda de 0,1 já não trazia ganho significativo, né? Então, para achar esse balanço ótimo, né, não excluir de mais, nem excluir de menos, né, por tentativa e erro, a gente já teve esse primeiro desafio, que foi achar o alfa ótimo para essa situação, que foi esse de 0,4%, né? Um valor completamente não usual, né? Já ficava, 0,5 não servia, por exemplo, né? O 0,4 ficava melhor que o 0,5, né? Porque o 0,5 poderia ser outro intuitivo, né? Não, 0,5%. E aí, não, para essas duas estações, né, o alfa adequado aqui foi 0,4. Então, esse foi o primeiro desafio. Aí, qual foi a nossa primeira premissa para testar se de fato funcionou, né? Porque isso aqui, sem controle de qualidade, pessoal, o Paulo já tinha implementado, tá?
né? Então, ele já modelava lá o plano e estimava o bias do receptor e tudo mais, né? Só que sem controle de qualidade. O diferencial do Kaique foi implementar o data snooping, tá? Então, aqui, ó, qual que é o primeiro resultado que a gente traz, né? Primeira premissa, né? Então, essa variação diária do bias do receptor, né? Então, quanto que o bias do receptor mudou de um dia para o outro, deve ser a menor possível. O bias deve ser relativamente estável ao longo do tempo. Então, aqui nós temos, ó, para as 4 estações, a variação diária média, né, do bias do receptor, sem controle de qualidade em vermelho e com controle de qualidade, com o data snooping interativo, né, em azul. Para as 4 estações, vocês podem notar, né, ó, nenhuma delas tem, até a variação diária dele muda, né, cada estação tem uma variação diária média aqui bem diferente, né, então essa TLIA, a variação diária média do bias é muito alta ali, né, da ordem de 30% a 40%. Já para TLSE é bem baixa, né, ali, menor que 5%, enfim. Então, para cada uma delas muda. Mas, em todos os casos, ó, com o controle de qualidade, com o data snooping ficou ligeiramente menor, né, a variação diária média ficou ligeiramente menor, ou seja, melhorou os resultados, né. Então, esse foi um primeiro indício aí que a gente teve que o controle de qualidade contribuiu. E o segundo indício, né, então, se vocês forem lembrar lá da figura anterior, né, essas 2 estações no sul da França são bem próximas, né, e essas 2 estações ali em Madagascar são bem próximas também, tá, ali da ordem de centenas de metros de distância, né. Então, a gente pode assumir o seguinte, ó, pessoal, se a gente tirar o bias de cada receptor da jogada, né, para um par de estações próximas, né, vamos supor aqui essas 2 lá do sul da França, né, por exemplo, né, então, se eu tiro o bias do receptor de uma e tiro o bias do receptor da outra, o erro ionosférico das 2 tem que ser praticamente igual. Por quê? Porque elas estão muito próximas, né? Centenas de metros, né? Então, aqui o erro que eu vou ter, a observável ionosférica que eu vou ter para um dado satélite em um determinado instante vai ser praticamente igual, né? Então, deve ser o mais próximo possível de zero, tá? Porque elas estão muito próximas e eu já tirei o bias de cada uma, né? Eu já tirei o efeito do receptor de cada uma. Só sobrou a ionosfera de fato. Muito próximas, mesmo satélite, mesmo instante, é a mesma ionosfera, né? Então, o erro ionosférico teria que ser o mesmo, né? Então, essa foi a nossa segunda suposição aí. E aí, nós fizemos, o Kaique processou 30 dias, tá, pessoal? Então, a gente tinha essas análises para um mês inteiro, né? Para 30 dias para cada par de estações, tá? Só vou apresentar aqui um resultado, tá? Para o dia 61, para o par KAWE, né? MAYG, lá da África do Sul. Só que a gente tinha cerca aí de 60, né? 60 análises, né? Um mês para cada par de estações. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, para o dia 61, para esse par, sem o controle de qualidade pelo data snooping, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a hora do dia, né? 24 horas, e aqui a gente tem a diferença no atraso ionosférico, né? Então, a diferença aí entre o erro ionosférico para cada satélite em cada instante. Antes de tirar o bias do receptor, olhem só a diferença, ó, 10 metros, né? Então, o erro ionosférico de um mesmo satélite, num mesmo instante, né, tinha uma diferença aí da ordem de 10 metros de uma estação para outra, o que não fazia sentido nenhum, né, já porque elas estavam muito próximas, né. Por quê? Porque tinha o efeito do bias das 2 atuando, né, então esse bias conjunto, né, o efeito combinado dos 2 bias, né, de cada receptor, estava resultando aí numa diferença de menos 10 metros, né, entre o erro ionosférico ali de cada satélite em cada instante para elas. Após a correção, então, considerando o bias do receptor, a gente já vê, ó, já trouxe para próximo de zero ali, né? Então, o procedimento funcionou, né? Isso era o que o Paulo já tinha implementado, né? Era a solução que ele já tinha publicado, inclusive, né? E tudo mais. Aí agora, ó, a mesma ideia, só que a solução com controle de qualidade, né? Então, aqui é igual, claro, né? Antes da correção. Agora, se vocês forem notar, ó, após a correção, ó, se vocês forem notar que esse gap em branco aqui, né? Ele está um pouquinho menor, né? Tá, então, aqui, na média, né, os nossos erros ionosféricos foram para mais próximos de zero, né? A gente também pode ver aqui, ó, tem valores positivos aqui acima de zero, né? Que aqui não tem, né? Então, dá para ver que na média houve aqui um deslocamento dessas diferenças, né? Elas ficaram mais próximas de zero, que era o esperado. Obviamente que visualmente é muito difícil de ver, né? Mas, para trazer um número mágico aí, né? Então, a melhora média foi, né, nesses 30 dias, da ordem de 40% para o par de estações no sul da França
e na ordem de 26%, tá, para o par de estações ali em Madagascar. Né? Então, de fato, a gente está conseguindo demonstrar, né, que o controle de qualidade pelo data snooping foi importante, né, foi eficiente nessa modelagem ionosférica, né. Aqui é mais a área do professor Paulo, né, eu entro mais ali, auxiliando o Kaique na parte do controle de qualidade mesmo, né, mas o Paulo comenta, né, que se melhorar meio metro, né, já é um baita avanço, né, aqui qualquer ganho é significativo, né, então o fato de na média ter melhorado é bastante promissor, né. Claro, obviamente, tem dias que fica um pouquinho pior, né? Aqui é na média, né? Então, tem dias que o controle de qualidade, de fato, até resulta uma solução um pouco pior. Mas, na média, há melhora, né? E esses são os percentuais aí, tá? E aí, só o que falta, né? Só que a gente está tentando ver se consegue... O Kaique consegue colocar na sua dissertação, dentro do prazo que nós temos, é testar ao nível do usuário, né? Por quê? Porque, na prática, como é que isso funciona, pessoal, né? Se eu tenho ali o erro ionosférico, né, não importa muito se ele está contaminado pelo bias do receptor ou não, né, para uma mesma estação, para aquela estação, porque beleza, o erro é aquele, né, qual que é a importância da gente dizer, não, isso aqui é ionosfera, isso aqui é erro do receptor, a importância disso é quando a gente vai mandar essa informação para um outro receptor, né, então aqui o exemplo de aplicação nisso é o PPP em tempo real, por exemplo, onde o usuário vai receber lá, né, informações ali de uma rede de estações, né, e aí, obviamente, eu não posso mandar para ele um dado contaminado por um efeito do meu receptor ali, né? Eu tenho que tirar esse efeito, né? Então, o Paulo comenta que a gente estima o bias do receptor hoje para usar amanhã, né? Então, o usuário que estiver fazendo o PPP em tempo real amanhã, ele vai receber o meu atraso ionosférico corrigido do bias do receptor daquela estação que foi estimado ontem, e assim por diante, né? Cada dia atualiza o bias do receptor e gera uma nova correção para o usuário amanhã, né, para o usuário que vai usar amanhã no PPP em tempo real. Porque para o usuário que está lá com o seu receptor, ele só quer saber o que é a ionosfera, né, ele não quer saber o que é o bias do teu receptor, né, esse cara tem que estar fora, né, ele não pode receber essa informação porque senão vai contaminar ali a solução dele, né. Então a gente quer ver se a gente consegue ainda testar o nível do usuário aí, usando dados das estações da RBMC, por exemplo, né, ou até mesmo essas estações ativas aí, que a gente tem acesso aí na França, em Madagascar, enfim, verificar se as coordenadas do usuário de fato melhoram, né, aplicando o controle de qualidade ou não nessa solução. Então, basicamente isso que falta. Mas foi uma aplicação bastante promissora aí do data snooping, né, e um problema de larga dimensão, né. E a rede altimétrica do IBGE, por exemplo, né, só para concluir, ela é um problema semelhante aí, né, são 70 mil desníveis, né, mais ou menos isso, se eu não me engano. Então, como é que o IBGE faz o controle de qualidade, né, dessa rede? Né, pelo data snooping, com essa questão de ter que atualizar o ajustamento e inverter de novo a matriz, né, não sei, o custo vai ser alto, né, vai ser ainda maior do que, né, do que nesse problema aqui, né. Então, é interessante, né, a gente... É um tema de pesquisa, né, então, fazer o controle de qualidade de problemas aí de larga dimensão, né. Talvez o data snooping não seja o mais eficiente, né, talvez tenha outras soluções mais eficientes aí, né. Enfim. Dúvidas, pessoal? Bom, podemos fazer um intervalo, então, né? Se ninguém tem uma consideração. 13h25 agora, então uns 15 minutinhos, umas 20 para as 4, mais ou menos, aí a gente retoma. Daí a gente vê a questão dos erros sistemáticos. Professor, sei que está gravado aí, mas só porque eu estou notando aqui, né? Quando você está falando de opções de estudos, né? Fazer controle de qualidade de grandes dimensões. O senhor especificou alguma coisa ou falou só isso mesmo? Não, é isso aí. Qualquer problema que eu tenha um grande volume de dados, né? Então, pode ser a rede altimétrica do IBGE, né? Que são 70 mil desníveis. Pode ser levantamentos com VANT ou com laser scanner, né? Aí tu tem ali também, né? Tu tem dezenas, centenas, talvez até milhões de dados ali, né? Então, como é que tá fazendo um controle de qualidade com data snooping, por exemplo, excluindo um por vez e tendo que inverter de novo? É um custo computacional violento, né? Mas, só para eu entender a sua grande dimensão. Grande dimensão é em relação aos dados ou em relação à rede? Aos dados, ao número de medições, né? Como a gente está identificando o erro na medição, grande dimensão é um grande número de medições, né? Então, vamos botar assim, da casa do milhar para cima, né? 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né?
Então, ali, da casa do milhar para cima, né, o custo computacional já começa a ficar muito pesado, né? Entendi. Aí seria uma aplicação do Data Snoop nessas grandes dimensões, por exemplo, numa nuvem de pontos. Isso, exatamente, né? Poderia ser eventualmente também, né? Então, ou o data snooping, ou até mesmo uma estratégia alternativa, né? Que fosse mais eficiente que o data snooping, né? Mas é um tema de pesquisa em aberto também, né? Controle de qualidade de uma grande quantidade de dados, né? A gente sempre tem que estar atento, né? A gente usa o data snooping até hoje, beleza. Mas quando o Barda fez o data snooping lá em 68, ele estava pensando nas redes de triangulação, tá? Ele não estava pensando no laser scanner ou no VANT, ou na modelagem ionosférica com estações ativas hoje em dia, né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso, né? Tudo tem as suas limitações. Entendi. Obrigado.